Olá, vamos prosseguir aqui conforme o nosso planejamento, estudando aquele texto, Análise de Projetos de Investimentos para Concessão de Crédito, que é o ponto de vista do agente financeiro, não é? Então, a gente já percorreu por alguns assuntos com base no que a gente realizou na aula passada, e a gente gostaria então de prosseguir agora com alguns outros elementos do texto, levando em consideração os projetos que a empresa tem, que ela quer realizar, que ela precisa realizar, mas considerando questões de restrição de capital. Ou seja, tem os projetos, mas não tem o dinheiro, né, não tem o capital suficiente para todos os projetos. E aí o que acontece? A empresa ela acaba sendo obrigada a fazer uma análise criteriosa dos projetos que tem à disposição para que, de fato, realize aquele veredicto, né? Realize aquele processo decisório no qual vai se dizer se o projeto é aceito ou o projeto é rejeitado. Então, nós estamos pensando que a empresa tem várias operações, né? E algumas operações, algum produto ou algum serviço específico, então, vai ser colocado à disposição do mercado. E para colocar à disposição do mercado, então precisa verificar ali os custos operacionais para a produção desse produto ou serviço, não é? E aí a relação entre o custo operacional e a relação entre a venda do produto, a gente vai então perceber a questão da rentabilidade ou da lucratividade do projeto, entendeu? Mas, sobretudo, o que nos interessa para fazer a análise do projeto é verificar a rentabilidade, entendeu? Pois há uma diferença, né? Que a questão da lucratividade, ela vai perceber apenas a receita numa razão, né, entre o que foi vendido, né? Então, o número de peças foi vendido com a receita que foi recebida. Agora, a rentabilidade já entra em questão do retorno, né? Não é só o lucro na venda do produto, mas é o retorno do capital investido. E aí temos uma série de índices para se perceber: índice de margem, índice de ativos, o retorno sobre o capital, o prazo para se estabelecer o payback, né? Então, são esses elementos que na verdade, a gente tem uma gama de cálculos para ser feito, né, e análises para serem feitas, para que chegue nesse processo decisório aí. Então, considerando essas questões que se tem. Então, vamos direto no texto, vamos ver essa parte aqui do que se diz respeito à restrição de capital e os elementos que fazem parte do processo decisório ali que a empresa precisa garantir, certo? Então, no texto, né, esse é o texto que nós lemos na aula passada, o texto de Assilon Batista de Souza, né? E aí a gente está já nessa parte que diz respeito ao próprio processo decisório, né? Então, como a gente já disse para vocês, né, o que se considera é a questão da existência de restrição de capital, né? E aí, esse processo decisório precisa acontecer nessas circunstâncias, sobretudo. Em todas as circunstâncias, mas nessa, sobretudo, uma vez que se a empresa começa as suas operações e não tem o recurso capital suficiente para manter essa operação, aí, claro que vai parar a produção enfim, levar até a questão relativa à falência, né? E nós estamos falando de projetos de investimento. Então, ou seja, tem capital de terceiros, tem capital aí da própria empresa que seja, mas esse capital, né, esses valores precisam ser retornados, né? E aí, para que de fato se garanta as operações e principalmente o retorno do investimento feito, os projetos não é só uma questão de aprovar ou rejeitar o projeto, né? Mas é uma questão de estabelecer uma análise por base de uma técnica, né? E essas técnicas seriam o quê? Por exemplo, a TIR, a taxa interna de retorno, que a gente já tem calculado aqui na disciplina. A questão do período do payback, a gente já tem realizado aqui na disciplina. A questão do valor presente líquido, a gente já tem realizado aqui na disciplina.
e a questão que eu falei agora há pouco para vocês, que seria o índice de rentabilidade. Entendeu? Então, ou seja, a disciplina ela tem uma sequência lógica, né? A gente começou com aquela matemática financeira, analisando esses três itens aqui, né? Justamente para que quando aparecesse, né, outros elementos aí, a gente pode, então, simplesmente garantir o uso, né? Então, veja bem, não é só dizer que o projeto é aprovado ou rejeitado, isso não basta, né? Porque o que acontece? Existem mais projetos aprovados do que os recursos financeiros disponíveis. Faz os cálculos e percebe ali que não, está tudo certo, o projeto ele dá retorno, é garantido, etc. Mas nem sempre se tem todos os recursos que precisa, né? A questão da restrição do capital, os recursos financeiros. E aí, na hora da operação, às vezes quer manter uma operação, a empresa quer manter uma operação, e para que ela, então, execute essa operação, ela tem que buscar financiamento, né? E aí aumenta um custo capital, aumenta um custo operacional que não estava previsto. Aí pode ser que bagunça, né? Que vai levar à falência do projeto. Entendeu? Então, ou seja, são gravantes, né? Situações gravantes que se tem. E aí, então, é necessário definir quais projetos de investimento serão definitivamente implantados e quais entre os aprovados, né, que não basta só dizer que está aprovado ou rejeitado, e quais entre os aprovados serão descartados, né? E aí essa análise leva uma série de questões que tem que ser pensada. Um problema sério, né, é a questão da assimetria da informação. Então, simetria significa mesma medida, né? Simetria é mesma medida. Assimetria é a negação da simetria. Então, ou seja, é desmedido, né? Não é equilibrado, não se estabelece na mesma medida. Então, veja bem aqui. Quando as empresas elaboram seus projetos de investimento, mediante aí um processo orçamentário que ela tem, ela vai estruturar os diversos quadros do projeto, né? Previsão de venda, previsão de lucros, as demonstrações contábeis relativas a essa operação. E aí, as empresas utilizam esses dados para verificar a viabilidade do projeto, isso, claro, dentro de uma análise econômica e financeira. Então, a econômica visualiza o mercado de um modo um pouco geral e a financeira visualiza a questão capital mesmo, custo de capital e essas questões mais um pouco mais diretas e práticas, certo? Então, essas informações são construídas. E aonde elas estão? Estão na própria empresa. Então, são informações internas, porque a empresa ela sabe muito bem o quanto vende, ela sabe muito bem a margem de lucro, ela sabe muito bem, porque ela tem os demonstrativos contábeis ali que são feitos, né, com com todas as informações que precisa, e ela não tem que esconder nada dela própria, né? A empresa ela tem que manter aquilo ali de forma transparente dentro da empresa, porque é daí que está o tópico, né? O problema do tópico dessa assimetria. Então, veja bem, esse conjunto de informações que a empresa dispõe sobre o projeto de investimento é diferente daquele que a instituição financeira terá acesso, entendeu? Então, ou seja, aqui a empresa tem todas as informações, mas a empresa vai fazer um projeto para buscar um investimento ou buscar um financiamento, ela não vai falar, ou melhor, às vezes acontece que, né, ela não vai dizer todas as informações que a instituição para a instituição financeira de onde ela vai buscar o recurso, onde ela vai tirar o capital, entendeu? Então aí nós temos uma situação de assimetria da informação, entendeu? A empresa sabe mais do que o banco ou que a instituição financeira, entendeu? E aí a diferença é no volume, na qualidade da informação disponível pelo agente e pelo principal, entendeu? Então, ou seja, segundo a denominação da teoria da agência, não é igual ou simétrico a situação em que se estabelece aqui. O principal é aquele que gera o recurso capital para o investimento, tá? E o agente é aquele que administra
o recurso capital. Que fique claro essas denominações aqui, porque a gente vai, em investimentos, a gente utiliza bastante essa questão. O principal é o dono do dinheiro, né? E o agente é aquele que vai, então, mediar aí a aplicação desse dinheiro nas operações, nos projetos das empresas, certo? A situação em que ocorre assimetria de informação são situações propícias de problemas de agência, entendeu? E esses problemas se desdobram em custos operacionais que não estavam previstos, por exemplo, né? Estou falando disso aí. Então, o que nós temos aqui? Essa teoria da agência, né? Uma citação direta, olha só. A teoria da agência torna-se particularmente relevante quando existe assimetria de informação, ou seja, quando o principal e agente compartilham níveis diferentes de informação. Aí aqui está dentro daquela questão, né? Mas eu não sabia disso. Você não deixou claro esse ponto, entendeu? Então, você está falando numa linguagem informal, mas dentro do universo empresarial, isso pode muito bem acontecer e gera quebras de acordo, gera quebras de contrato, né? Uma série de questões assim. E aí, ante essa situação, né? Porque o que acontece? Pode acontecer que a empresa investidora possui metas diferentes aí da própria instituição financeira, entendeu? Agora, o que acontece? A conciliação desses interesses da instituição financeira pode ser feita por meio de uma monitoração dos resultados apresentados. Então, beleza, eu tenho aqui um projeto que você escreveu, né? A instituição pode dizer para a empresa, né? Eu tenho aqui o projeto, está escrito, beleza, mas nós queremos ir lá, em loco, né? Observar essa produtividade, observar essas compras feitas, observar os pontos que ocorrem ali, né? Monitorando aí esses resultados apresentados. Isso pode acontecer ou na fase da aprovação do projeto, né? Utilizando as próprias informações para reduzir aí essa assimetria da informação. E aí, outras questões, né? Se o interesse da instituição financeira é garantir o sucesso do empreendimento e o pagamento do financiamento, né? O retorno aqui do dinheiro emprestado, as informações podem garantir aí uma probabilidade de sucesso e, interessante, né? O menor risco, né? Dessa restrição aí. E aí, o que acontece? Aquilo que nós planejamos da aula passada para essa aula são alguns elementos do processo decisório, né? Então, eu tenho que pensar aqui, decisão de investimento sobre restrição de capital. Então, uma decisão tem que ser feita mediante uma restrição do capital, porque falta o capital que assim precisa. O outro ponto dessa questão aqui posta é a restrição do capital externo, né, no processo decisório. A outra restrição é do capital interno no processo decisório, né? Então, é aquela reinvestimento do capital que os próprios acionistas da empresa, por exemplo, têm ali como retorno. E a questão de uso de uma programação linear na restrição. Então, vamos dar uma olhada aqui nesses 4 itens, né? Esses 4 pontos que dizem respeito a esse processo decisório aqui, entendeu? Então, vamos começar aqui com essa questão do decisão de investimento sobre restrição de capital, né? Que é a questão um pouco mais geral do ponto que nós estamos estudando aqui. Para os propósitos apresentados, identificaram-se os projetos de investimento aprovados por análise econômico-financeira. Então, o que são os critérios, lembra lá? Então, viu lá a TIR, viu o VPL, viu o tempo do payback, né? Então, isso tem tudo o objetivo de tomar uma decisão sobre implantação ou não do projeto, né? Aí, imagina uma situação de certeza, é um ponto que eu falava com vocês quando a gente estudava a questão do VPL, né? Então, ou seja, se tudo der certo, né, o fluxo de caixa será esse, né? Mas pode acontecer situações que fazem com que o fluxo de caixa não tenha aquele resultado que está dado ali, que seja negativo, mas tem situações que podem fazer com que o fluxo de caixa suba bastante, né, dada alguma oportunidade, né? Fico pensando aí as indústrias de máscara, né? Pensa que vendia lá um tanto de máscara e aí veio a pandemia e foi então
um boom na produtividade, pensa na lucratividade dele. Então, eles poderiam ter um planejamento, né, para um ano, e esse planejamento ele pode ter sido potencializado umas 50 vezes tranquilamente, conforme os recursos que as empresas estavam preparadas para atuar no mercado, entendeu? Então, claro que é uma coisa fatídica, né? Um fato esporádico, mas não deixa de ser uma oportunidade de negócio para as empresas, né? Então, se a empresa pudesse tomar emprestado recursos econômicos a uma determinada taxa de juros de mercado, todos os projetos de investimento que apresentarem um valor presente líquido positivo, assumindo aí a utilização desse indicador no processo decisório, mediante a utilização dessa taxa, deveriam ser aceitos, né, desde que sejam projetos de investimentos independentes. Porque aí tem esse custo, né, o custo do capital, o custo do capital que se transfere para o custo operacional, e aí viu lá no valor presente líquido, colocou a taxa, pegou o dinheiro, então dá para pagar de volta, ainda tem retorno. Beleza, faz lá a questão. Mas, quando isso não ocorre, né? Isso não ocorre sempre, visto que os recursos disponíveis para investimento aí em projetos não são ilimitados, o dinheiro acaba, né? Ou seja, não tem a disposição toda ali. E aí você tem aqui duas situações possíveis de limitar esses recursos, ou seja, aqui nós estamos falando no título, ó, é restrição de capital, certo? Então, veja, a possível limitação. Aí você tem quando uma decisão limita de forma arbitrária a quantidade total investida. Né? Então, você estabelece ali um valor, limite do dinheiro, do capital que vem, né? Ou também quando existem aí diferenças entre as taxas de juros do mercado. Quando tem uma oscilação ou quando tem questões diferentes aí. A empresa ela pode tomar dinheiro emprestado e a taxa de juros pela qual o empréstimo será concedido, então pode ser diferente. E aí toda aquela projeção feita, né, dos vários dinheiros que entraram para a operação pode se tornar um problema, né, que infere no resultado, infere no fluxo de caixa, entendeu? Então, as restrições de capital tem duas, que é o capital da própria empresa e o capital que vem por via de investimento, né? Ou por via de estabelecimento de um financiamento. Essa restrição interna de capital é da primeira situação, né, que nós estamos vendo aqui, quando a taxa de desconto é definida pelo administrador da empresa internamente, que ele coloca ali, então, a nossa taxa lá no VPL, se você lembra, coloca uma taxa lá 10% ao ano, 15% ao ano, 20% ao ano, enfim. Coloca a taxa lá, porque é dentro de uma análise feita internamente ali na empresa. Agora, essa restrição externa, aí já diz respeito aos juros de mercado, né? Então, as questões aí econômicas e financeiras externas que acabam inferindo na situação dos cálculos e das análises que se fez ali. Entendeu? Então, é simples nesse ponto, vocês podem ler esse texto aqui com um pouco mais de cuidado, né? E assim vocês percebem nessa explicação aqui os dois itens que se tem. E aí vocês podem ler para que vocês possam, então, esmiuçar melhor essa questão. Então, vamos para essa citação aqui do Bierman e Smith. Primeiro, a restrição de capital da primeira e da segunda forma, que seria a primeira é o capital, a restrição interna, e a segunda, a restrição externa. Através da economia, mas normalmente em um grau relativamente menor, e então, às vezes, não é incorporada na análise essas diferenças que podem ocorrer aí, embora não deva ser ignorada, sem uma tentativa de estimular o seu impacto. Em segundo lugar, quando a restrição de capital se apresenta, não há solução simples para as decisões de investimento interno, entendeu? Então, porque já está tudo preparado, já foi feito os investimentos, já foi compra os equipamentos, por exemplo, né? E aí tem as alterações, né? As alterações aí das taxas, dos juros de mercado que infere no fluxo de caixa e naquelas projeções feitas ali, entendeu? Então, ou seja, a tentativa quase sempre, olha,
A possibilidade é fazer suposições simplificadoras. Ah, vai melhorar, então é uma questão aí que oscila, nós estamos na curva ascendente, na curva descendente, e fazem, né, esse tipo de análise. É claro que não são análises, é, é só para simplificar, mas não quer dizer que são análises totalmente desconectadas com a realidade, sem entender daquilo que está acontecendo, entendeu? Então, porque, ou seja, só é feito quando apropriadas, né? E quando se reconhece que a resposta é uma aproximação, né? Já a segunda abordagem é usar técnicas matemáticas para desenvolver, então, ou seja, nessa primeira aqui utiliza-se as técnicas de análise econômica de mercado e etc. Agora aqui não, já seria as técnicas matemáticas para desenvolver soluções possíveis, né? Tipo, vamos dar uma freada no número de produtos que a gente está querendo colocar aí no mercado, vamos então talvez aumentar esse número logo de uma vez para arriscar, né, a rentabilidade um pouco maior, ou seja, mas é feito então dentro de cálculos, dentro de análises com base em elementos fixos, né, elementos um pouco mais diretos, né, para quê? Para ver as diferentes alternativas possíveis, né? E principalmente o quê? As combinações, né? Daqui a pouco a gente vai ver na próxima aula um elemento que diz respeito aqui à zona de produção, né? Suponha que a empresa ela tem ali insumos que permitem ela produzir celulares e computadores, né? E aí tem a questão da margem. Se ela produzir muito celular, ela não vai poder produzir tanto computador. Se ela quiser, então, produzir mais computadores, ela tem que diminuir a produção de celulares, né? Então, aí é um gráfico que a gente analisa e verifica a partir daí e que vai, então, fazer, com base nessas combinações feitas, vamos falar, não vamos parar de produzir o celular, vamos fazer só computador agora, por uma questão de adaptação do projeto. Nós tínhamos planejado fazer metade, metade, agora nós temos que fazer 60%, 40%, ou 70%, 30%, e aí vai com essas técnicas, né, com essas técnicas de cálculos, então tomar essas devidas decisões, certo? Então, aqui com base nessa explicação, nós vimos a questão do capital externo e o capital interno no processo decisório, certo? E aí, então, com isso, a gente vai, então, para o último ponto aqui, que seria esse uso de programação linear na restrição de capital, entendeu? Então, quando existe essa restrição de capital, e isso ocorre na maioria dos casos, em toda situação, porque dinheiro não dá em árvore, né? A gente sabe esse jargão aí antigo, né? Então, não basta que a empresa classifique os projetos aprovados e rejeitados. Nós já vimos essa questão aqui. Além disso, é necessário que se tome decisão. Por exemplo, quais projetos serão efetivamente implantados ou qual, porque tem escassez de recursos. Isso aqui é um princípio básico da economia, né? Uma vez que a nossa vontade é muita, mas os recursos são escassos, né? Samuelson, um dos teóricos da economia que tem essa frase, né? E todo o estudo da economia ela é baseada nesse ponto aqui. Então, é necessário que se utilize alguma metodologia, né, na escolha dos projetos. Então, uma das metodologias utilizada pela empresa no processo decisório é a implantação do projeto aí, com base na restrição de capital, é justamente esse ponto que está sendo trazido para a gente aqui, que é a programação linear. O que é essa programação linear? Então, veja bem, essas técnicas não levam a empresa a classificar projeto de investimento, tendo sua utilidade no processo decisório, mediante seleção do melhor conjunto de projetos de investimentos a serem implantados. Entendeu? Então, veja bem, não leva a empresa a classificar projeto de investimento, certo? A sua utilidade é justamente no processo decisório, para que veja dentro do projeto, dentro das demonstrações daquele projeto que foi apresentada, verificar se esse projeto, então, de fato, é um projeto melhor ou é um projeto que não dá aí essa situação. Mas o que acontece? Nesse método de programação linear, tem limitações, né, na utilização do método, como quase todos, né? Quase todos têm limitação. A gente poderia fazer a lista do problema do VPL, problema da tira, etc. Mas a gente faz uma congregação desses métodos
e aí um método acaba suprindo a falha do outro. E aí, nesse sentido, a gente pode, então, ter elementos plausíveis para fazer a justa análise, né? Então, ou seja, uma das limitações mais consideráveis é a quantidade de informação necessária para que seja colocada em prática. Tem que saber muitos detalhes e mínimos detalhes, né? Especificamente, eu fico vendo aqui, enquanto nós estamos conversando agora, vendo a linha de produção, vendo as máquinas, uma máquina que apresenta um determinado defeito e gasta mais energia ou gasta mais óleo, alguma coisa assim, sabe? Então, são vários elementos que têm que ser vistos e analisados minuciosamente, e nem sempre essas informações são claras e evidentes, e nem sempre aquele que analisa financeiramente o projeto nem sempre ele tem o devido conhecimento operacional dos elementos ali dentro da fábrica, entendeu? Então, para que seja possível essa utilização da programação linear no processo decisório, a administração da empresa deve ser capaz de dizer, né, dizer antes as oportunidades de investimentos lá no futuro, entendeu? E aí, para fazer isso, tem que ter consideração a questão das vendas, tem que considerar a questão do retorno e todos aqueles elementos que nós temos, então, tratados, né? Nós temos tratados até aqui sobre essa situação, certo? Então, ou seja, para hoje seria essa parte do texto, e a gente então planeja a aula que vem vai ter um pouco de cálculos, né, com base naqueles gráficos que eu te disse lá, da questão da produtividade. E aí, vamos continuar na leitura, e até semana que vem, se Deus quiser.